Hi guys, good morning. Olá. Hoje vamos estar estudando os modal verbs, certo? Chamados verbos modais. Porém, a gente não vai ver todos nessa aula de hoje. Eu dividi, para não ficar muita coisa, e vocês misturarem aí os assuntos. Então, trouxe apenas três, aliás, tá bem? Modal verbs. Existem diferentes tipos de modal verbs. Temos must, can, may, should, might, have to, could, entre outros. Aqui tem uma vírgula, tá? Não é junto não. Usamos eles no passado, no presente e no futuro, tá bem? Para que são usados? Usamos os verbos modais quando queremos expressar a ideia de que algo é possível, é necessário, é permitido fazer ou proibido, sobre habilidade, sobre capacidade, conselho ou sugestão. Então, sempre que a gente for estar trabalhando algum desses tópicos aí, proibição, sobre habilidade, capacidade, sugestão, pedido, conselho, a gente vai estar usando os verbos modais. Os modais sempre acompanham o verbo principal, tá? E não são flexionados, Então, graças a Deus, aí a gente tem isso de bom. Eles sempre vão acompanhar o verbo principal e não são flexionados, porque a gente sabe que no presente, a gente vai sempre estar flexionando as terceiras pessoas do singular. Então, quando a gente utilizar os modais, não é necessário fazer essa flexão, com exceção, é claro, do have to, tá bem? E no caso vai ser I have, you have, he has, she has, it has. Então, somente no verbo have to que a gente vai ter essa exceçãozinha aí, essa flexão. Lembrando, é muito bom estudar os verbos modais. Então, como ele já disse, ele não sofre variações, ele não tem a flexão. Exemplos, vamos ver aqui na frase I can sing. Então, eu posso cantar. I can sing. You can sing. Você pode cantar. He can sing. Ele pode cantar. She can sing. Opa, aqui ficou faltando S. She can sing. Então, ela pode cantar. It can sing. Ele ou ela pode cantar. We can sing. Nós podemos cantar. You can sing. Vocês podem cantar. Ou they can sing, eles ou elas podem cantar. Então, meus amores, é muito bom. Não tem flexão de nada, Não é a necessidade da gente estar aí se preocupando. Então, como eu disse a vocês, separei 3 modais para a gente estudar hoje. Nosso primeiro é o verbo can, é o verbo poder, certo? O verbo modal can significa poder, indica permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. É um verbo informal e também o mais comum na língua inglesa. Para ser mais educado, e mais formal, a gente vai usar os could, may ou would. Então, o verbo can é um verbo muito utilizado na língua inglesa e também é um verbo de maneira informal, tá certo? Então, na famosa perguntazinha de eu posso ir ao banheiro, se você já tem intimidade, se você já conhece a pessoa e convive, a gente pode simplesmente utilizar o can para fazer essa pergunta, Mas se eu quero ser mais formal, uma coisa mais formal, aí sim eu posso usar o may. Então, vamos lá ver aqui. Can I go to the bathroom? Então, can I go to the bathroom? Teacher, can I go to the bathroom? Então, tia, professora, eu posso ir ao banheiro? Então, esse can eu vou estar utilizando, de uma maneira mais informal. Já a maneira mais formal seria may I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Então, o may é uma forma mais educada e formal. Exemplo com o can. I can cook very well. Então, eu posso cozinhar muito bem. Isso indica o quê? Uma capacidade, uma permissão, uma habilidade ou possibilidade.
né? Então, a gente sabe que o verbo can, ele indica isso aí, permissão, capacidade, habilidade ou possibilidade. Nesse exemplo aqui, quando eu digo I can cook very well, eu posso cozinhar muito bem, então isso é uma habilidade, né? Porque tem pessoas que não cozinham bem. Então, quando eu posso dizer que eu cozinho muito bem, é uma habilidade. She can arrive after dinner. Então, ela pode chegar depois do jantar. Isso indica o quê? Uma possibilidade. Ela pode chegar, né? Depois do jantar. Ela pode chegar antes, ela pode chegar depois. Então, indica possibilidade. Tia, mas a senhora vai colocar, você vai colocar para a gente classificar se é possibilidade, habilidade, essas coisas? Por enquanto, não, tá? Então, estou dando um exemplo e relembrando aqui só para vocês saberem o que é que ele indica. Tá bem? Vamos lá. Formas. Quando a gente for utilizar nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, o que é que eu vou fazer? Lembrando sempre que na forma afirmativa, o meu verbo, ele vai vir sempre depois do meu sujeito, né? E sempre, ó, vai estar aqui pertinho do meu verbo principal. Então, she can play the guitar. Ela pode tocar violão. Então, she can play the guitar. Então, ela pode tocar violão. Na forma negativa, eu posso usar can't ou cannot, tá? Então, vocês fiquem à vontade, abreviado ou completa. Então, essa frase na forma negativa ficaria she can play the guitar. Então, ela não pode tocar violão, tá certo? E na interrogativa, eu vou trocar de posição o meu modal com o auxiliar. Com auxiliar não, gente. Meu modal com o meu sujeito. Então, em vez de ficar she can, fica can she play the guitar? Então, ela pode tocar violão, certo? Então, afirmativa, she can. Negativa, she can't. Interrogativa, can she? Tá bem? Então, não esquece aí a construção das estruturas das frases. Segundo verbo é o verbo could. O verbo could, gente, é o passado do verbo can, né? Então, o modal verb could, que significa podia, conseguia e poderia, é o passado do verbo can, do verbo poder. Usamos para indicar possibilidade, capacidade, habilidade, permissão e pedido, tá? Example, my father could speak 5 languages. My father could speak 5 languages. Meu pai podia falar 5 línguas, né? Meu pai conseguia falar 5 línguas, certo? Ou meu pai poderia, né? Então, indica passado, é mais relacionado ao passado, né? Do modal can. Segundo exemplo, second, he could dance samba. He could dance samba. Então, ele podia dançar samba. Então, ele não pode mais, né? Então, se ele podia, passado. Próximo, I could ride a bike when I was a child. Então, eu poderia andar de bicicleta quando eu era uma criança. Agora eu não posso mais não. Se eu subir, eu caio. Então, I could ride a bike when I was a child. Eu poderia, eu podia, certo? Vamos ver nas formas. Na afirmativa, you could play soccer. Lembrando, afirmativa sempre vai vir após o meu sujeito. You could play soccer. Na negativa, you couldn't play soccer ou could not, tanto faz. E interrogativa, could you play soccer? Então, você podia jogar bola, você não podia jogar bola e você podia jogar bola? Então, lembrem sempre na interrogativa de trocar a posição aí, o modal com o meu sujeito, ok? Vamos ver o nosso último modal de hoje. O verbo modal may expressa pedido, possibilidade, permissão de maneira formal, tá? Como já disse a vocês, ele é bem educado, uma forma bem educada.
É usado para falar sobre ações e acontecimentos possíveis no futuro e no presente, né? Example: Mom, may I go to the park with my friends? Então, ele pediu educadamente: Mamãe, eu posso ir ao parque com meus amigos? Com os meus amigos? Então, may I go to the park with my friends? Então, é uma maneira formal, né, educada de estar fazendo um pedido. Então, o may, ele expressa pedido, uma possibilidade, uma permissão, é isso? Então, de maneira educada. E na interrogativa, may I drink some water? May I drink some water? Então, eu posso beber um pouco de água, eu posso ter um pouco de água, né? Então, o may sempre utilizado aí para fazer pedido, possibilidade ou permissão de maneira educada, de maneira formal. Nas formas afirmativa, he may arrive tomorrow. Então, ele pode chegar amanhã, certo? Na negativa, he may not arrive tomorrow. Gente, por que eu não coloquei aqui abreviado? Porque essa formazinha aqui, ó, ela não existe de forma alguma abreviada, tá? Na negativa, eu vou já mostrar para vocês. E na interrogativa, may, né? A gente vai sempre lembrar de trocar com o sujeito. May he arrive tomorrow? Sempre lembra. Primeiro na interrogativa, primeiro os modais, depois o sujeito. E aí o complemento. Tá bem? Então, como eu disse a vocês, observem aqui. Na forma negativa, os verbos modais podem aparecer na forma contraída, como eu falei para vocês, completa ou contraída. O can, cannot ou can't, could not ou couldn't e may not. Não tem forma contraída. Então, o may not sempre vou usar assim. Eu não posso usar de forma abreviada, não. Tá certo? Então, para relembrar, can indica informalidade, né? Pedido, possibilidade e tal. O may indica formalidade, né? De uma maneira formal, mais educada. O could também indica formalidade. Lembrando que aqui é o passado de can, tá bem? Thank you very much. Have a nice day. Tenha um bom dia. Tenha bons estudos. Não acredito que não. Aqui. Pronto. E tia não vai passar atividade para vocês, tá? Mas nas próximas aulas tia vai passar atividade. Por que tia não vai passar? Porque vocês vão ter aí uma atividade que vai usar todos os modais. E como a gente só viu os primeiros, vou deixar os outros para a gente ver nas próximas aulas. Então não tem condições de você estar resolvendo as atividades agora, tá certo? Então, um beijo no coração de cada um. Goodbye!